Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alissa, terapeuta aqui do Espaço Rosa Branca, e eu tenho certeza que você, assim como eu, já tá com o pezinho lá em 2023, né? Então hoje a gente vai descobrir o que é que esse ano universal 7, que será 2023, tem para nós. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender que hoje, né, em 2022, nós estamos vivenciando um ano universal 6, dentro dos entendimentos, dentro dos estudos da numerologia cabalística, que é uma das minhas linhas de trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos começar para entender aonde que nós estamos, né? O que é esse ano 6 que nós já estamos encerrando, que já estamos findando. E por que é 6, Alissa? Né? 2022, onde que vem esse 6? O 6 vem da soma dos algarismos do 2022, né? Então, 2 mais o 0, que não tem valor, mais o 2, mais o 2, então nós temos um ano 6, tá? E o ano 6, ele é um ano mais voltado para convívio familiar, para convívio de grupos, é um ano mais voltado para harmonia, para essa energia de responsabilidade, de lar, de casa, de cuidado, de zelo. É um ano voltado para casamentos, é um ano voltado para maternidade, para paternidade. Então esse ano que nós estamos findando agora é um ano bem voltado para toda essa temática que eu acabei de comentar. Né? Então, no meu caso, quando eu olho, né, faço essa retrospectiva de como foi 2022, eu percebo muito claramente, né? Inclusive, para mim, foi um ano também que eu casei. Então, essa energia do 6, ela já entrou muito presente na minha vida. Então, se você olhar para o lado, perceba como é que tá na sua vida, as suas relações familiares, como é que foi o convívio com grupos de pessoas, se você esteve mais isolado ou você esteve convivendo mais com pessoas, se você fez novas amizades, se você recebeu mais pessoas na sua casa, se você fez reformas, como é que foi isso? Se você cuidou mais do seu lar também. Então perceba, né? Isso é bem importante da gente observar antes da gente dar o passo para frente. Por quê? Porque é importante nós entendermos esse contexto que nós vivenciamos nesse ano, para a gente perceber o quanto que essa energia do ano universal 6 foi presente na nossa vida, o quanto de coisas que às vezes foram inclusive desafiadoras no ano universal 6, para a gente entrar no ano universal 7, que é o ano 2023 que já está batendo aí na nossa porta. Né? Então procure refletir um pouquinho sobre como foi o seu ano de 2022 e como essa energia do 6 refletiu nele também, conforme essas informações que eu acabei de trazer, beleza? Então vamos lá. Veja, um ano universal 7, né? Por que é 7, né? Como eu já mencionei, é a somatória dos algarismos, então 2 mais 2 mais 3, nós temos um ano universal 7. O ano universal 7, ele é diferente, eu digo assim, um tanto quanto bem diferente do ano universal 6. O ano 7, ele traz essa vibração desse número sagrado. O 7, assim como todos, naturalmente, né, os números são códigos e são códigos sagrados, mas o 7 ele tem um plus a mais, ele tem uma força ainda maior quando a gente está falando dessa questão da sacralidade. Por quê? Porque é um número que aparece, vamos lá, né, nas 7 notas musicais, nos 7 pecados capitais, né, aquela ideia de que Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansou, os 7 dias da semana. Que mais que nós temos aí? As 7 cores do arco-íris. Então, tem vários lugares, tem vários pontos, tem várias coisas, né, que nós percebemos no nosso dia a dia em que esse 7 ele aparece. Perceba que quando nós falamos das faixas, dos ciclos do ser humano, em geral nós consideramos os setênios, então de 7 em 7 anos. Então, nós vivemos uma fase muito clara, né, da infância, do 0 aos 7. Aí depois, dos 7 aos 14, uma outra fase também muito marcante, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28 e assim por diante. Então, dentro da jornada dos setênios, dentro desse crescimento nosso ao longo dessas fases, nós também consideramos esse período de 7 em 7 anos.
Quando nós vamos falar, né, de energia e nós falamos dos chakras, em geral nós falamos dos 7 principais chakras, que são esses vórtices de energia que nos sustentam energeticamente. Claro que nós temos muitos outros, mas em geral nós falamos dos 7 principais. Então perceba o quanto o número 7 é presente já na nossa vida e às vezes é tão automático, né, que a gente convive com ele e tudo mais, que a gente acaba nem percebendo. Então veja o quanto de potência esse 7 já tem e o quanto ele é conectado com essa energia da sacralidade, com essa energia da espiritualidade, com essa energia da conexão, tá? Então a gente já começa por aí, né? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é sobre o número 7. Então, vocês sabem, né, que eu trabalho com o baralho cigano de maneira terapêutica. Então, o baralho cigano é uma ferramenta de trabalho minha, uma ferramenta de conexão. No baralho cigano, nós temos as cartinhas e em cada carta temos alguns arquétipos. O que são esses arquétipos? São algumas imagens, alguns elementos que trazem para nós uma informação. E a carta que representa, que é representada pelo número 7 no baralho cigano, é a carta da serpente. Mas espera aí, né? Já não vai achando que serpente é ruim e ponto final, porque não é bem assim. Assim como os números que têm o seu lado luz e seu lado sombra, as cartas do baralho cigano também. E falando da carta da serpente, para a gente ter esse entendimento do 7, é muito interessante. Porque ela traz uma ideia de conexão espiritual muito forte. A serpente é um animal, né, que pela compreensão, né, do que ela representa, é um animal que faz uma conexão entre céu e terra, né, porque ela está aterrada, mas ela faz aquela ascensão, ela faz essa subida em direção ao céu. Então é um animal que tem essa conexão entre céu e terra. Olha que interessante. É um animal conhecido, tem, né, naturalmente aquela ideia de Adão e Eva e tudo mais, então tem esse contexto também que tem a ver aí com a religião ou com, enfim, né, com essa linha também é uma percepção que a gente pode ter com relação à serpente. Mas também, uma coisa que é bem legal da serpente é que ela tem uma representatividade de cura. Então, se a gente utiliza essa energia do 7 de maneira positiva, de maneira assertiva, de maneira consciente, a gente também pode encontrar a nossa cura. Outra coisa que vem com a energia da serpente, atrelada a esse 7, é um movimento de preparação para uma troca. Né? Vocês sabem que a serpente, de tempos em tempos, ela troca a pele, né? Então, só que para ela trocar a pele, ela precisa passar por um amadurecimento para que ela possa, né, permanecer com uma pele renovada e deixar aquela casca, aquela pele para trás. Então, ela traz esse entendimento também. Então, por que eu estou falando da energia do 7? Por que eu estou falando da carta 7 do baralho cigano, dessa energia da serpente? Para que a gente possa ir compreendendo e entendendo o que é que nos espera em 2023. Então vamos lá, né? Outra coisa, antes de eu falar exatamente do ano de 2023 e desse ano 7. Dentro da astrologia, nós estaremos, a partir de março, então de março de 2023 até março de 2024, nós estaremos sendo regidos pelo ano da Lua. Eu não sou astróloga, eu já vou adiantando, né? Mas eu estudei, eu pesquisei, eu fui entender um pouquinho quando eu fui preparar esse nosso vídeo para poder trazer vários elementos para a gente ter o máximo de informações possíveis para a gente entrar realmente em 2023 com o pé direito, tá? Então é um ano da Lua e olha que interessante, tá? O ano da Lua, quando a gente traz a energia da Lua, o que está trazendo a energia da Lua? Uma energia de introspecção, uma energia um pouco mais fechadinha, uma energia voltada pro feminino também, que a Lua está muito conectada com o feminino, conectada com as emoções, conectada com a intuição. Então veja, nós estaremos no ano 7, sendo regidos, né, na grande maioria do tempo, né, como não é a partir de janeiro, é a partir de março, mas enfim, é a maior parte do ano, pela Lua.
que traz toda essa conotação que eu falei, do místico, do oculto. E o ano universal, ele começa já na virada de ano. Então, viramos lá, né, em dia 31, passou a meia-noite, entramos no dia 1º de janeiro de 2023, automaticamente nós já estamos no ano 7. Saímos do ano 6 e já estaremos no ano 7, tá? E o ano 7 é exatamente esse conjunto de coisas que eu trouxe para vocês. É um ano em que todos nós seremos convidados, em maior ou menor grau, mas todos vão sentir essa energia, porque é o ano universal, é o que o universo está vibrando. Então, todos estamos imersos nessa energia do 7, tá? Então, é uma energia, o 7 traz a vibração da fé, a vibração da introspecção, a vibração do conhecimento, principalmente do autoconhecimento, porque o 7 ele é mais voltado para si, pro fechado e não tanto pro fora, pro externo. O 7 nos convida a exercer a nossa conexão espiritual. Nos convida a fazer análise da vida, análise das coisas, análise das situações. O 7, apesar de ser um número extremamente espiritual, ele tem uma espiritualidade racionalizada, analisada, percebida, pensada. Então, se a gente consegue usar essa energia e todo esse potencial do 7 para que o nosso ano de 2023 seja o ano, e agora a gente tem essa possibilidade, sabendo dessas informações que eu estou trazendo, a gente pode usar ele, toda essa vibração na sua máxima potência, tá? Então, quando eu sou convidado a sentir, quando eu sou convidado a ficar de uma maneira mais introspectiva, eu consigo entender e perceber coisas em eu mesma. E aí, quando eu consigo entender e perceber tudo isso, eu tenho oportunidades de transpor alguns desafios internos, alguns processos internos, algumas questões que estão aqui dentro de nós e que precisam ser elaboradas e que precisam ser aprendidas. E aí que vem aquela ideia que nós falamos sobre a Lua, por exemplo. Essa é a questão do que está oculto, do que está lá obscuro, do que está no noturno, e que eu preciso enxergar as nossas sombras, as nossas questões internas que estão ali escondidinhas e que no ano 7 elas tendem a vir à tona. E é uma grande oportunidade a gente trabalhar. Então, se a gente tem consciência disso, a gente já se coloca sabendo que a gente tem essa oportunidade, a gente pode evitar de entrar em situações de sofrimento que nos forcem a olhar para isso. Então, se a gente olha aquela ideia, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Então, se eu olho para mim e para os meus processos com amor, naturalmente eu não preciso passar por processos de dor para que eu seja obrigada a lidar com aquilo. Então, o 7, ele nos dá essa possibilidade, essa oportunidade. Eu falei que o ano 7 também é um ano de autoconhecimento. Nunca vai ser tão importante o desenvolvimento do autoconhecimento, o conhecimento sobre eu mesma, sobre eu mesmo. E é por isso que trabalhar meditação, terapia, né, livros de autoconhecimento, assistir filmes, quanto mais eu captar e eu obter informações que me levem a uma jornada profunda dentro de eu mesma, melhor vai ser o meu desenvolvimento em 2023, tá? E assim, como o 7 também é um número bastante espiritual, eu vou ser convidada, vocês vão ser convidados a desenvolver mais a espiritualidade, a fé, a confiança, a crença no divino, tá? Então, já vamos nos preparando. Pergunte-se para você mesmo, como é que tá a minha fé? Em que eu acredito? Como eu exerço a minha fé? Como eu exercito a minha espiritualidade? Como é que eu me conecto? Poxa, eu me conecto indo a uma igreja? Bom, se é assim que eu me conecto, eu estou indo a essa igreja? Eu me conecto nas orações dentro da minha casa? Eu estou fazendo essas orações? Como é que é essas orações? Elas são orações automáticas ou são orações com mais profundidade, com verdade, como uma conversa que eu trago no meu coração? Eu estou agradecendo? Eu estou pedindo?
Eu estou fazendo meditações que me ajudam a conectar com o meu divino? Como é que eu estou exercendo a minha fé, a minha espiritualidade? Isso, gente, assim, é urgente, nós precisamos desenvolver. Precisamos. Porque assim, ó, e não é... Cada um tem um jeito de exercer a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino. E cada qual precisa encontrar qual que é o seu jeito, mas precisa fazer. Eu tô batendo tanto nessa tecla já há algum tempo, porque eu até fiz um post esses tempos falando que 90% das pessoas que chegam para atendimento comigo em terapia estão desconectados da sua espiritualidade. E 90% é um número muito alto. Muito alto. E por que que isso é tão grave? Porque o eixo da espiritualidade na nossa vida, o eixo da conexão com o divino, é um sustentáculo da nossa existência. Entenda que eu e você somos espíritos, somos um espírito que está encarnado, vivendo essa existência. E se nós não trabalhamos o nosso espírito, a nossa espiritualidade, nós ficamos desajustados, fora do eixo, sem propósito, entrando em sofrimento e não conseguindo sair. Tudo fica meio bagunçado. Então, é preciso, é quase que urgente que nós comecemos a desenvolver mais e melhor a nossa espiritualidade. E do jeito que faz sentido para nós. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, a maneira como a gente entende a espiritualidade é de um jeito. Só que a gente não se conecta com aquilo, a gente não gosta daquela maneira, a gente não gosta daquele jeito. Então tem que encontrar um jeito que seja bom para você e que faça sentido para você. Não basta só dizer, eu não gosto daquilo, né? Ou, por exemplo, eu não gosto de ir naquela igreja, eu não gosto do jeito... Tá, mas então de que maneira que pode ser bom para você? E você tá fazendo isso que pode ser bom para você? Tá se conectando do seu jeitinho, da maneira que lhe faz bem? Então, esse é um grande chamado, tá? E eu já tô avisando porque o ano 7 ele vem com tudo pra gente desenvolver a nossa espiritualidade. Inclusive, né, para processos mediúnicos. O que é processos mediúnicos? Conexões com a espiritualidade de outro plano. Então, também é um momento, também é um período em que há uma tendência de nós desenvolvermos e de estarmos também com os nossos processos mediúnicos mais aflorados. Lembra que eu falei que a serpente ela faz uma conexão entre céu e terra? O médium, as pessoas, e todos nós somos médiums em maior ou menor grau, e isso não é um tabu, isso não deve ser algo velado, isso não deve ser algo tido como errado ou misterioso, não, porque é algo natural. Todos nós somos médiums, de um jeito ou de outro. E como eu falei, a serpente que faz essa conexão entre céu e terra, o médium, a pessoa que faz esse processo mediúnico, ele também é um conector, é um telefone entre céu e terra, faz uma conexão. Então isso também a gente precisa abrir a mente, abrir o nosso conhecimento, abrir o nosso entendimento para ter mais clareza sobre tudo isso, para que a gente não nos limite e não sofra com as coisas que estão por vir, que estão por chegar. E tudo isso pode ser muito bonito, é uma jornada muito bonita para dentro de nós mesmos, e aí quando nós estamos bem, nós conseguimos contribuir com os outros também. Fica muito mais fácil, fica muito melhor, né? Então, muito bem. Então, o que assim, a gente precisa fazer, então, né, nesse ano universal 7? Precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade, saber que nós estaremos mais introspectivos, então estando mais introspectivos, utilizemos essa energia com qualidade, fazer terapia, fazer análise da nossa vida, fazer análise das coisas que pensamos e sentimos. É um ano para a gente exercer a disciplina, para a gente estudar mesmo, coisas que sejam do nosso interesse, seja, né, fazer, por exemplo, uma pós-graduação, seja fazer uma faculdade, seja fazer cursos que sejam bons para nós e que nos ajudam a crescer. Então, cursos que desenvolvem a espiritualidade, que desenvolvem o autoconhecimento, vão ser excelentes. Lê bastante também, como é um ano mais analítico, então vai estar mais fácil, mais favorável essa linha. Escrever num diário, num caderno, também o 7 traz muito essa energia da escrita também, tá?
Então, cuidar também, o 7 tem um quê de perfeccionismo, então usar o perfeccionismo no sentido da disciplina, no sentido da ordem, mas não no sentido do exagero, do que se eu tenho que chegar numa perfeição e se eu não chegar nessa perfeição eu não entrego, eu não faço, eu não realizo. Então, cuidar um pouquinho com essa questão do perfeccionismo também, tá? E assim, então, já entrando nessa coisa de cuidado, o que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar no ano universal 7, porque vai estar mais fácil da gente entrar na inflexibilidade, mais fácil de entrar também em abalos emocionais. Lembra que eu falei que a gente vai estar sendo regida pela energia da Lua? Estaremos sendo regidos pela energia da Lua? A Lua lida com as nossas emoções. Então, nós podemos passar por processos de grandes abalos emocionais. E aí, eu falei da fé, e aí eu falei da espiritualidade. Como é que faz pra gente passar por processos de ordem emocional sem se desequilibrar? Estando bem conectados com a nossa espiritualidade, estando bem alinhados com esse eixo. É um eixo primordial pra gente ficar bem emocionalmente. E para quando a gente passa por desafios, a gente conseguir voltar de novo para o nosso prumo. Então, a gente também vai ter uma tendência aí de passar por processos de ordem emocional e que nós vamos ser desafiados, né? Principalmente processos nossos mesmos, emoções nossas mesmas, traumas que nós temos. Então, a tendência é que nós sejamos direcionados para trabalhar tudo isso, tá? E aí, sim, a gente abrir o peito, abrir o coração para lidar com isso de uma maneira amorosa, respeitosa, é muito melhor, né? Buscando profissionais, buscando áreas em que a gente possa desenvolver isso de uma maneira segura, tranquila e muito respeitosa, tá? Então tem que ter cuidado com excesso de isolamento, com excesso de cobrança, tá? Também com críticas excessivas, com a energia do medo, aquele medo que paralisa. Então eu fico muito insegura, eu penso demais, e aí eu me limito e eu não tenho movimentos. Então isso são coisas que nós precisaremos cuidar no ano de 2023, tá? Muito bem, a outra coisa que é importante cuidar é o ceticismo, tá? O eu não acredito e ponto final, né? Então, o ano de 2023 vai trazer oportunidades para a gente estudar, se aprofundar, aprender e assimilando algumas informações para aos pouquinhos a gente ir abrindo a nossa mente, abrindo a nossa cabeça para acessar informações e conteúdos que talvez até então nós não aceitássemos ou nós duvidássemos. Então, vai trazer esse movimento de a gente começar a abrir a nossa consciência para alguns processos, tá? Principalmente nesse eixo da espiritualidade, da energia. Então, o 7, ele rege, né, se a gente tiver o chakra, lembra que eu falei dos 7 chakras? Então, temos 7 chakras. E o 7º chakra, ele fica exatamente nessa região aqui do coronário. E ele rege a nossa conexão com a espiritualidade. Então, esse chakra, ele vai ficar muito, ele sempre está ativo, né, mas ele vai ficar mais evidente no ano de 2023. Então, nós precisamos cuidar da nossa energia, e se nós cuidarmos, né, trabalharmos bem a nossa espiritualidade, as nossas orações, a gente consegue desenvolver e trabalhar ele de maneira mais saudável, né? Lembra que eu falei da mediunidade? Também conecta muito com o 7º chakra, que é esse chakra aqui do topo da cabeça, tá? Então, é importante a gente cuidar, sim. E a cor para o ano de 2023, que pode ser a cor que você vai usar na virada de ano ou não, né? Mas a cor de 2023 é o violeta, a cor violeta, exatamente a cor que rege o 7º chakra, o chakra coronário, o chakra da coroa, tá bom? Então, dicas aí para 2023, buscar autoconhecimento, ferramentas que te auxiliem nesse movimento de autoconhecimento, terapia, passar por processos terapêuticos, buscar conteúdos que te ajudem a mergulhar em você mesmo, cursos que te ajudem a desenvolver autoconhecimento, trabalhar meditação, trabalhar com yoga, conexão com a tua espiritualidade, com a tua fé. Então, se você gosta de ir numa igreja e não tá mais indo, volta aí. Se você fazia orações em casa e não tá mais fazendo, volta a fazer. Se você se conecta fazendo meditação, faça meditação. Se você precisa acender um incenso e uma vela e fazer uma oração, faça.
Busque a sua maneira e a sua forma de conectar e de desenvolver a sua espiritualidade e obtendo conhecimento e informação de qualidade para que você possa se desenvolver de uma maneira bem bonita, fortalecendo você quanto espírito, tá? Lembra que eu falei, quando eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando do teu espírito, tô falando da tua alma, do teu ser. Quando nós falamos de muitas coisas que eu trato aqui em terapia, são dores da alma, são processos da alma, é um machucado que está lá no nosso corpo espiritual. Então, precisamos olhar para isso. E quando a gente olha para isso, a gente pode evitar, inclusive, de sofrer doenças de ordem física. Então, vamos se abrir para isso e vamos entrar em 2023 com essa mente mais aberta e preparados para cuidar de nós mesmos, tá? Vai ser um ano muito bom, vai ser um ano muito bonito. E se a gente fizer a nossa parte, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá no finalzinho de 2023 muito felizes, muito mais conscientes, muito mais expandidos, para que a gente possa dar mais passos adiante na nossa jornada, tá? Então, era esse o meu recado sobre o ano de 2023. Eu espero que você tenha gostado. Eu te convido também a me seguir, né, no meu canal do YouTube, que é Rosa Branca Espaço Terapêutico. Te convido, né, a me acompanhar aqui no Instagram, no @alissamaila. Também eu tenho um podcast que se chama Jornada do Ser e está disponível na grande maioria das plataformas de podcast, no Spotify, em tantas outras. Então, a gente se vê por aí, tá? Se surgir alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui pra mim, pode me mandar no direct. E se esse conteúdo fez sentido pra você, peço que você deixe o seu curtir, peço que você encaminhe para outras pessoas que talvez você saiba que esse conteúdo possa interessar. Assim você me ajuda e os ajuda também. Nós nos vemos por aí. Até mais e tchau, tchau!